Boa noite, galera. Professor Nilson de novo, língua inglesa 6, né, ou inglês 6, nossa terceira videoaula, tá bom? Vamos gravar agora e mandar para vocês a terceira videoaula para que vocês possam. Bom, galera, então vamos dando continuidade, vamos gravar nossa, né? Estamos gravando a nossa terceira videoaula, tá? Que agora a gente vai tratar do Unit 10 e 11, principalmente essa primeira parte, tá? E do American Headway 2, do John e da Lisa Swords. Esse aqui é a mesma nota sobre a questão dos direitos autorais, né? Então vamos para frente. Então na Unit 12 a gente vai falar de Dreams and Reality, tá? Então é a questão da gente vai falar de sonhos e realidades. Então no caso a gente vai começar a falar do second conditional, né? Quando a gente fala de coisas que a gente sonha, que acontecem. Então ele diz assim, na primeira assim, se você um sonho, por exemplo, which famous person would you like to meet? Que pessoa famosa você gostaria de encontrar? Which country would you like to visit? Que país você gostaria de visitar? If you had a lot of money, what would you buy? Quer dizer, se você tivesse muito dinheiro, o que você compraria? São sonhos, né? Aí ele ainda conclui assim, what would you talk about com essa pessoa que você quer conhecer? O que você falaria com ela? What would you do there? O que você faria no país que você quer visitar, né? How much would you give to your friends? Quer dizer, quanto dinheiro você ia dar para seus amigos caso você fosse rico, né? Então, por exemplo, na questão da pessoa famosa, você dizia, I would like to meet Angelina Jolie, and I would like to talk about her family, her career, her films, né? Então, eu queria conhecer a Angelina Jolie, ia falar sobre os filmes dela, a carreira. O país, você dizer, I would like to, aí você vai ter que trocar, I would like to visit Japan, and I would like to go to Tokyo, to Nagasaki, Hiroshima, tá? E aqui, if you had a lot of money, what would you buy? I would buy a house, a car, né? And I would give a little money to my friends. Então seria mais ou menos isso, né? Nessa estrutura para a gente falar de sonhos e de realidade. Nesse slide aqui a gente vai tratar de o nome do texto é Sweet Dreams, quer dizer, sonhos doces, sonhos maravilhosos. E a gente trata do second conditional, tá? Aqui eu tenho a Nicole, você tem um textozinho sobre a Nicole, né? Ele pede que você leia sobre a Nicole, né? E tá certo? E ele pergunta qual é o texto que descreve a vida dela e qual é o que descreve os sonhos dela. Qual dos dois textos descreve a vida e qual dos dois textos descreve o sonho. Veja bem aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Então isso aqui está no campo do pensamento, né? Então possivelmente a gente já, pela estrutura do desenho, a gente sabe que isso aqui é o texto do sonho, isso aqui é o texto da vida real, tá? Então na vida real ela diz assim, I live in an apartment with my mom and my little brother. My mom works in a hospital, so my grandma takes care of us and helps my mom. We have a parakeet. I go to Jefferson Elementary School and I usually wear jeans. I can only have ice cream on Saturdays. Nicole's, age of 6. Então, ela descreve que vive no apartamento com a mãe, com um irmão pequeno, a mãe trabalha no hospital e a mãe a avó toma conta dela, né, e ajuda a mãe. Elas têm um periquito, um pássaro, e ela diz que vai para a escola, a Jefferson Elementary School, e ela sempre usa jeans e que ela só pode tomar sorvete de vez em quando. Mas aqui ela vai usar o second conditional para falar dos dreams dela. Veja bem, aqui ela usou o presente simples para falar da vida real dela. Quando a gente fala da vida real da gente usa o presente simples. Mas aqui ela está falando dos sonhos dela, então ela vai usar o second conditional. E uma característica do second conditional é esse aqui, ó. If, I, e o verbo vai estar no passado. Por que a professora está dizendo if I were a princess? Se na verdade I am and I was. Por que você não diria if I was a princess, né? Não, você tem que ter cuidado quando a gente fala do second conditional, a gente vai usar essa estrutura assim, if I were, como se eu fosse, né?
tá? Então tome cuidado quando você tiver que fazer o second conditional. Aqui o verbo não é was, é were, tá certo? Se alguém decidiu que seria assim, não se tem uma explicação gramatical, tá? Então aqui é a condicional. Então se eu fosse a condição para que tudo isso aqui aconteça, esse sonho, é que ela fosse uma princesa. Então o que é que ela faria se ela fosse uma princesa? Então aí você tem, ó, complete the text on the right with these words, né? Então, if I were a prince, I live in a palace. Ela disse, se eu fosse uma princesa, eu moraria no palácio. I'd have servants to take care of me. Eu teria criados para tomar conta de mim. My mom would be queen and she wouldn't work. I would go to school and would go to school. I'd have a private teacher. Quer dizer, ela teria um professor particular. E ela o que? I'd ride a white horse. E eu cavalgaria um cavalo branco. And I'd wear a long dress. Né? E por último, I could have all the ice cream. Eu comeria o sorvete que eu quisesse, tá? Então, aí você está vendo que ela usou o condicional para fazer o quê? Para falar dos sonhos dela. Se eu fosse uma princesa, eu moraria no palácio, eu teria criados, minha mãe não trabalharia, né? Eu não iria à escola, eu teria um professor particular, eu montaria um cavalo branco, eu teria um longo vestido, eu comeria todo o sorvete que eu quisesse. Então, tá bom? Isso aí é os sonhos dela. Mas aí vamos passar para o próximo slide. A gente tem aqui um grammar spot falando assim: what tense describes Nicole's real life? Eu respondi simple present tense, tá? Mas no condicional você vai ter aqui, ó, if I lived in a palace, quer dizer, que é passado, se eu vivesse no passado, né? Ela mora? Não. Qual é o tempo verbal de live? Passado. O que ela teria? I'd have. Então, I would, né? Então, esse aí é a forma verbal, né? Que a gente vai usar para expressar uma coisa que a gente gostaria que fosse. É sonho ou realidade? É sonho, né? Tá certo? Então, complete a regra. Ele diz o seguinte, ó. We make unreal conditional clauses with if, quer dizer, nós fazemos as sentenças condicionais irreais, unreal, com o quê? Com if mais o passado dos verbos, tá? Então, no condicional, segundo condicional, a oração condicional irreal, ela é feita com passado simples. E a oração resultado, que seria a causa, né? Não é a condição, outra é a causa. A gente usa quem? O auxiliar would, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, e eu já falei disso aqui, que a gente, né, no caso, quando você for falar if I, você não vai dizer if I was, você fala if I were. If I were a princess, I would live. Quer dizer, o que é real? Se eu fosse uma princesa, né, I would buy a lot of cars. Eu compraria muitos carros, tá bom? Vamos aproveitar e fazer um exercíciozinho depois da teoria, tá bom? Então, por exemplo, aí, put the words in the correct form. Coloque as palavras da forma correta. Então, ele já fez a primeira. Ele fez, ó, if I were rich, quer dizer, se eu fosse rico. Então, todas as outras vão assumir essa forma aqui, ó. Só que aí é a forma contracta, né? I would travel vira I'd travel, quer dizer, vira essa contraçãozinha. O would você vai tirar, vai botar o apóstrofo e o Dzinho, então isso aqui é I would. I would travel around the world. First, I would go to Australia, then I would go to India. Quer dizer, eu viajaria pelo mundo. Primeiro eu iria para a Austrália, depois eu iria para Índia, tá certo? Então aí, ó, tá? Ficou faltando nessa primeira aqui, ó, nessa primeira, mas ela fica igual a essa daqui. Seria I'd go to Australia, I'd go to India, tá? Veja bem na segunda questão. Na segunda questão eu tenho, tá, já if clause, né, que é a sentença. Então vai ser no passado, ó. If he worked hard, quer dizer, se ele trabalhasse duro, muito,
He would, né? Ou he'd have money. Tá, olha, ó. Forma contracta. He'd have money. Tá certo? Na terceira, eu vou ter aí, ó. Aí, ó, eu tenho a cláusula que a gente chama de oração, o quê? Oração resultado. Então aí você vai ter que usar já o would, né? Mais o verbo. Então você vai dizer assim: I'd go to work. Eu iria para o trabalho. If I felt better, né? Eu iria ao trabalho se eu me sentisse melhor. But I feel terrible. Mas eu me sinto muito mal, tá? Na quarta eu já tenho ó, o if novamente. Então, ó, como é que ele fez o if aqui? Não foi o passado? Então aqui é passado também. Qual é o passado de can? Could. Então ele vai dizer, if I could speak perfect English. Aqui eu vou dizer o quê? Aqui eu vou usar a forma wouldn't, como ele já colocou aí. Né? Seria a negativa do would, mas o not vira wouldn't. Mas o verbo to be. Então eu vou dizer, I wouldn't be in this classroom. A última, tá? Você tem a pergunta. Ó, aqui é a oração resultado. Então eu vou fazer o quê? Uma pergunta no passado. Então, what? Não, desculpa, no passado não. Aqui eu vou fazer com would, né? Vou fazer a pergunta com would. O passado vai ser no if clause, tá? Na oração resultado. Na oração condicional, tá? Então você vai ficar aqui. What would you do if a strange gave you $1 million? Se um estranho, né? Ó, aqui, né? Porque eu botei o would aqui, porque aqui é a oração resultado. Então eu vou usar o would. What would you do? O que você faria? Se o quê? Se um estranho lhe desse $1 milhão, tá bom? Bom, galera, então assim, mudando um pouquinho lá do que a gente estava tratando do segundo condicional, a gente terminou lá, agora a gente vai ver aqui algumas expressões, ou telephone expressions, né, que é bem interessantes, né, que é hello, who's calling, who's speaking, who's this is John. Quer dizer, a gente não diz here is John, or I'm John, não, this is John. Ou então a gente fala assim, this is John, né? Você vai falar desse jeito, a gente não diz assim, do jeito que tá aí. Então ele pede que você use, por exemplo, hello quando você atende o telefone, né? E aí quem atende vai dizer who's calling, quem chama, quem tá ligando, ou who's speaking, quem fala, ou você pode perguntar também who's this, tá? E aí você pode dizer this is John, tá? Tá bom? Então aí vamos ver como é que fica aí, ó. Complete these expressions from the telephone conversations. Então, primeiro ele vai perguntar, eu posso falar com a Ann Baker? Como é que você vai dizer isso aí? Como é que você vai perguntar isso? Você vai perguntar assim, could I speak to? Eu posso falar com a Ann Baker? Tá? Aí a pessoa diz, I'm sorry, but Mike's out. Quer dizer, quando eu quero dizer que alguém está fora, que alguém não se encontra no momento, eu vou dizer sim, né? Tá? Mike's out. Eu poderia substituir aqui John is out, quer dizer, o nome da pessoa com a expressão out quer dizer fora. Se eu quero pegar um recado, como é que eu vou dizer assim? Eu vou dizer assim, can I take a message? Tá? Se eu vou dizer que eu quero dizer que eu vou ligar depois, eu vou dizer o quê? I'll try again later. Ou eu posso dizer assim, I'll call back later. Quer dizer, eu telefono de novo, né? I call back later. Tá bom? Bom, galera, então pra gente fechar essa videoaula, a gente vai tratar da Unit 14, né? All you need is love. E aí eu tenho umas frases que ele quer que você associe, tá? A gente aqui vai tratar da diferença entre, no caso, vai tratar nessa parte da videoaula da diferença entre Simple Past Tense e Past Perfect Tense. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma frase no passado, aqui eu tenho uma frase no Present Perfect Tense, Simple Present Tense, Present Continuous, e aqui eu tenho uma frase que está no Past Perfect Tense. Então a gente quer que você saiba a diferença entre essa frase, onde é que eu uso Simple Past, onde é que eu vou usar o
present perfect tense. Então, por exemplo, aqui eu tenho they meet each other, they met each other, quer dizer, elas se encontraram, ou eles se encontraram, eu tenho que marcar o tempo. Então eu tenho que dizer assim, ó, a long time ago. Então eu tenho que dizer que elas se encontraram há muito tempo atrás. Então eu estou dizendo que é passado, né? Certo? Então aí eu já digo que é passado. Se eu digo assim, they have known each other, eu não posso dizer há quanto tempo. Apesar de aqui estar indefinido, mas eu digo que foi no passado, a long time. Ó, esse advérbio ago indica passado. Mas se eu digo assim, they have known each other for a long time, quer dizer, por muito tempo, mas eu não sei quanto tempo, tá? Se eu digo assim, they see each other, que é presente, eu usaria every week, porque aqui é toda semana e então o advérbio tem que estar no presente. Se eu uso they were living in Seattle, né? Certo? E eu posso usar uma outra frase no passado, porque aí as duas acontecem ao mesmo tempo. Então eles moravam em Seattle quando eles se conheceram. As duas ações acontecem ao mesmo tempo. E aqui eu tenho assim, they had never been to Seattle before. Às vezes nunca tiveram, nunca foram em Seattle antes. Tem uma coisa que realmente, né? A gente vai ver agora vamos clicar aqui, né? Se o negócio... Então a gente clicou e deu certo. Aí tem, por exemplo, ele está perguntando what's the difference between these sentences? Qual é a diferença entre as duas frases? Ou entre essas frases, né? Aí eu já expliquei, já falei, né? Que, por exemplo, ó, passado, presente perfeito, presente simples, presente contínuo, passado perfeito, tá? Mas aqui assim, e ele quer saber também qual é a diferença aqui. When we arrived, se eu disser assim, qual é a diferença se eu disser assim? When we arrived, they were leaving. When we arrived, they left. When we arrived, they had left. Qual é a diferença aí? Qual a diferença do significado? Se eu disser assim, a primeira, se eu usar primeiro when we arrived, they were leaving, quer dizer que as duas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Se eu disser assim, when we arrived, they left, primeiro nós chegamos, depois eles saíram, tá? E se eu disser assim, they had left, né? Primeiro eles saíram, quer dizer, já saíram há muito tempo, e então depois é que nós chegamos, tá certo? Gente, é interessante a gente notar que quando a gente fala do past perfect tense, ele expressa a ideia de algo que ocorreu antes, de uma ação no passado, mas bem antes, né? E também ele pode falar de alguma coisa que aconteceu antes de um tempo específico, ou de uma ação específica. É como os exemplos estão mostrando aí. Na primeira, na afirmativa, ele está dizendo, ó, você estudou inglês antes de se mudar para Nova York? Quer dizer, ele quer saber alguma coisa que aconteceu antes de ele ter se mudado, né? Tá certo? Ou então ele está perguntando, had you studied English before you moved to New York? Você estudou inglês antes de mudar-se para Nova York? Tá? You had not studied English before you moved to New York. Quer dizer, se ele não estudou, então, quer dizer, todas as ações ele quer saber se eles aconteceram antes dele ter se mudado para Nova York, tá bom? Bom, então vamos fazer um exercíciozinho, né? Teoria exige prática, né? Então ele pede, coloque os verbos no tempo correto, né? Put the verbs in the correct tense, past simple ou past perfect. Então ele fala assim, the wind away the leaves that we... Pá. Então o vento, né, soprou ou espalhou as folhas que nós coletamos. Então eu vou usar o que no primeiro? The wind. Eu vou usar o passado, the wind blew, quer dizer, o que? As folhas que nós já tínhamos coletado, quer dizer, a gente tinha coletado antes e depois o vento espalhou, tá? A segunda, she, aí throw away the letter that, né? Então, de novo, ó, ela jogou fora, she threw away the letter, que o que? That had written, quer dizer, ela tinha escrito a carta antes, aí depois é que ela jogou fora, tá? Veja a diferença. Uma ação aconteceu bem antes da outra. Qual foi a ação que aconteceu primeiro? Ela escreveu a carta. Depois foi que ela jogou fora. Aqui, eles primeiro coletaram as folhas e depois o vento soprou, tá? Então aqui, ó, they show me the pictures, they
During the qual foi a primeira ação? A primeira ação foi essa daqui, ó. Tirar as fotos. Então a primeira é passado. Ele diz aqui, ó. They showed me the pictures. Né? Eles me mostraram as fotos. Que o que? They had taken during their holidays. Que eles tiraram durante as férias. Então, de novo, ó. In the evening, the children. Ó, in the evening, que ela já tá marcando, ó. O tempo. Se tem o tempo marcado, quase 100% vai ser passado, porque você já tem ó, na tarde, né? The evening the children told their daddy what they had seen, quer dizer, à noite, né? As crianças contaram ao papai o que elas tinham visto no que ó, o fato de ter, elas viram o que elas viram no zoológico aconteceu antes dela contarem para o pai. E a última, o the boy, né? The boy was very sorry for what he had done. Quer dizer, o menino ficou muito arrependido do que ele tinha feito. Veja bem, ele fez primeiro para depois ele se arrepender. Então, preste atenção. A ação que acontecer muito antes vai ser o que? Vai ser past perfect tense. A que acontecer depois da ação vai ser simple past tense. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado das aulas. Tchau, um abraço.